Então, gente, beleza? Olha só. Primeiro passo que a gente vai precisar saber, aqui eu já levantei uma bobina, tá? Para adiantar o serviço. Primeiro passo que tu vai precisar saber é o seguinte, a direção que essa bobina está indo, tá? Aqui eu desenho um diagramazinho, tá? Essa parte aqui ó, representa o coletor e essa parte representa a ferragem, tá? Aqui é a ranhura, aqui é o ferro, aqui é a ranhura, tá? Mais ou menos assim, ó. Aqui é a parte de ferro, que é essa parte aqui, tá? E aqui no meio aqui do desenho é a ranhura, que é essa parte aqui, ó, tá? Onde o fio vai passar dentro. Aqui em cima eu representei as lâminas da seguinte forma: um risco maior para a lâmina que bate em cima do ferro. Se a gente olhar aqui, ó, tem uma lâmina aqui, ó, que vai dar certinho em cima da ferragem. E a lâmina do lado vai dar certinho dentro da ranhura. Por quê? Porque tem 12 ranhuras e tem 24 lâminas. Então, são duas lâminas para cada pé da bobina. Então, uma lâmina vai bater certinho aqui em cima. Isso é muito importante, tá, pessoal? Marcar isso. Porque se precisar trocar esse coletor, se esse coletor tiver falhado, a gente vai testar ele daqui a pouco. Se ele tiver com falha, nós vamos precisar substituir ele. Tá? Uma coisa importantíssima aqui a se fazer é o seguinte: medir a distância daqui, ó, do ferro, tá? Do ferro, tá? Não do plástico, esse plástico pode sair, de repente pode cair fora e não vai ter medida. Desse ferro aqui, ó, até aqui no topo do coletor. Porque se precisar substituir esse coletor, o carvão vai ter que ficar aqui em cima certinho, as escovas, né? Então não pode nem ficar muito para cima nem muito para baixo. Se ficar muito para baixo vai pegar, muito para cima vai pegar aqui em cima das orelhinhas, né? Se ficar muito para baixo vai cair aqui, a escova vai ficar meio de fora, então ela tem que cair bem aqui em cima. Então é muito importante marcar isso, tá? Eu marco a direção aqui, ó, pelo desenho. Eu faço a marcação assim, ó. A lâmina que bate em cima do ferro, eu faço ela maior, e a que bate no meio eu faço menor. Tá, é isso que eu faço. E a distância aqui, ó, eu pego o paquímetro e tiro essa medida daqui do ferro até aqui no final do coletor e marco aqui assim, ó. Por exemplo, dá 32 milímetros. Por exemplo, entendeu? Que daí eu sei que é essa distância aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Então tá, agora vamos tirar o esquema dele. Primeiro passo, essa parte a gente já conversou, né, sobre o coletor, a direção do coletor, beleza. Agora descobri qual ponta da bobina está ligada aqui no coletor. O que eu fiz? Eu tirei, um conselho que eu dou, tá, é o seguinte: nunca faz os dados pela bobininha de cima, pela última, que aqui é a última, né? Faz sempre pela segunda, tá? Essa última arranca e descarta. Por quê? Porque às vezes o fabricante coloca lá dentro, na primeira bobina que vai ser feita dentro, ele coloca metade das espiras. E quando chega aqui no final, a que cai exatamente em cima, ele coloca metade também. Então a primeira desse lado, a última bobina vai cair em cima da primeira do lado de cá. Eles fazem isso para melhorar o balanceamento e para ligar, para fazer meia ranhura na primeira e última bobina. Então, mas não precisa. Até o ideal seria fazer, mas isso a gente vai descobrindo com o tempo. Vocês vão descobrindo com o tempo. O principal agora, primeiro passo, ver para que lado que o bobinado foi feito. Nesse caso aqui, ó, o bobinado foi feito daqui para lá, porque eu vejo que a penúltima bobina está aqui, a última está em cima. Então, se a penúltima está aqui, a última está aqui, então ele foi rebobinado para lá. Eu vou precisar saber disso para poder tirar a ligação aqui do coletor, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer a direção do bobinado. Uma setinha, a direção que ele foi feito. Isso aqui é a direção original, tá? Então tá. Aqui, ó, se vocês observarem, eu descartei a bobininha que estava em cima aqui, ó, a última bobina. Arranquei, descartei ela fora. Aqui o pezinho de cá também descartei ela fora. E comecei a tirar pela penúltima, que no caso é essa aqui, ó. Eu descartei essa última e estou fazendo por essa penúltima aqui. Eu corto o pezinho dela aqui, corto todos os fiozinhos e levanto ela com cuidado, né? Vou levantando ela. Ó, vocês estão vendo que aqui, ó, sobrou as pontas do fio da bobina e aqui foi 2 lá para ligação, né? Para calagem, né? Então agora eu já sei a ligação. A direção dela me indica que essa aqui, ó, é o último fio, porque ele está indo para lá. Então esse aqui é o penúltimo e esse é o último. O primeiro vai estar nessa laminazinha daqui. Então eu vou fazer uma marcação assim, ó. Vou fazer uma marcação assim. Esse aqui é o primeiro.
fazer uma marcação grande. Isso aqui é a marcação que eu costumo fazer, tá? Pode fazer com canetinha, qualquer coisa. Ó, esse aqui que tava o do meio aqui, ó, é o segundo, ou é o penúltimo, né? E esse aqui é o último, daí eu faço ela assim, escalonadinha, para eu poder entender. Primeiro fio da ligação, segundo, o do meio, né? E o final. Tá. Ainda tá meio confuso, mas já a gente vai descobrir. Eu aproveito essa aqui, ó. Primeiro de tudo eu já vi o passo, né? Esse caso aqui é passo de 1 a 6. Então eu vou colocar aqui, ó, passo, fio e espira. Passo 1 a 6, tá? Fio, eu vou chutar, tá? Vamos botar aqui fio 27. Eu não medi. Espira vão chutar também, eu vou colocar 20 espiras. 20 espiras. Como tem o dobro de lâmina com relação às ranhuras, então essas espiras aqui, o total dela vai ser dividido em 2. Porque ele vai iniciar aqui, vai fazer um tanto de espira, vai engatar aqui, vai fazer mais um tanto de espira, vai engatar aqui. Então eu posso contar como, se elas são 20 espiras no total aqui, eu posso contar como 10 e 10, que inicia nessa ranhura, nessa lâmina. Faz 10 bobinas, 10 espiras, termina as primeiras 10 espiras aqui no meio, passa para o início dessa, aí continua e termina aqui. Isso aqui tudo na mesma ranhura, tá? Aqui, ó. Ou seja, o fio daqui vai ser ligado aqui, vai rodar 10 vezes, vai sair aqui, não vai vir direto para cá, tá? Ele vai dar uma volta por trás aqui assim e vai emendar aqui, para ele ficar toda a vida agarradinho no corpo do induzido. Então, se eu sair daqui para cá, vai ficar aquela ponta de fio aqui, daqui a pouco fica uma maçaroca, né? Como se diz por aqui. Então, a primeira lâmina é essa, eu engato o fiozinho aqui na primeira lâmina, vou para lá, faço 10 espiras, 10 espiras. Isso aqui é hipoteticamente 10 espiras, tá? Quando terminou aqui, eu dou uma voltinha aqui por trás, engato nessa segunda, faço mais 10, terminou, engato aqui, terminou essa bobina. Agora daqui eu vou continuar para lá. Agora quando eu terminei essa bobina, eu vou pegar ela e já passo para a próxima ranhura, que vai sair aqui, ó. Aquela saiu aqui, né? Agora vai sair aqui, faço mais 10 e 10 aqui, passo para a próxima, mais 10 e 10 aqui. Só que tem um segredinho que nós vamos aprender daqui a pouco, tá? Então, olha só, como que eu vou descobrir qual que vai lá? Então, eu vou marcar da seguinte forma. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que essa ranhura aqui coincidiu com essa, o final da bobina aqui, ó, porque a bobina está aqui, né? O final dela coincidiu com essa lâmina aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a saída da bobina aqui e vamos ver que ela coincide aqui, ó. A saída coincide aqui. A saída da bobina coincide aqui. Só que o início dela não está aqui, o início dela está aqui. Então, ou seja, o início dessa bobina que eu estou contando aqui, ó, está nessa laminazinha do lado. Tá? Porque eu levantei aqui e vi o meio e o fim. Ó. Meio e fim e o início está aqui. Então, se a saída da bobina coincide com essa lâmina aqui e o início está do lado, então o início vai ser, ó, do ladinho. Então, aqui vai ser o início da bobina. Início. Aqui é passo 1 a 6, né? A bobina está para lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou desenhar mais duas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a bobina, a primeira bobina. Então, esse início aqui, ó, vai estar aqui. Então, ó, o final da bobina coincide com essa lâmina e o início está do lado dela. O final da bobina, a bobina está aqui, né? O final da bobina coincide exatamente com aquela lâmina ali, o início está nessa aqui. Se tivesse aqui, ó, seria contado o final dela e contava a partir dela 1, 2, 3, 4, 5, até chegar na lâmina certa lá e fazia a mesma ligação. Como aqui está bem em cima certinho, então, o final dela coincide aqui, a lâmina do lado é o início. Então, o final dela coincidiu aqui, a lâmina do lado é o início. Então, se a lâmina do lado é o início, aqui é o meio, aqui é o fim, certo? Então o desenho vai ficar assim, início, vem aqui, quando chegou aqui, terminou 10 espiras, por exemplo, 10 espiras, que aqui é 20, aí fica 10 mais 10, vamos colocar assim. Então, quando chegou aqui assim, ó, que fez 10 espiras, ela vai ligada nessa do lado.
Daí daqui do lado já começa outra. Já começa outra. Eu devia fazer com caneta vermelha, mas aqui vai dar para entender, né? Aqui e termina aqui. Na grande do lado. Então, essa grande onde terminou já começa a próxima bobina da próxima ranhura. É bem simples. Né? Depois dá uma pausa no vídeo, vai voltando aí, vocês vão conseguir entender bem certinho. A gente conferiu que a saída da bobina bate certinho com essa lâmina e o início está do lado. Então o início está aqui, marcamos o início. Então faz as 10 espiras fictícias, né? Quando saiu, fez 10 espiras, liga do lado e dela mesmo já começa a próxima. Vai. Quando terminou, liga nessa, que daí fechou essa bobina. Então aqui, dessa aqui, já vai ser a próxima bobina. E já vai ser a próxima ligação e assim sucessivamente. Tá? A ligação é isso aqui. Não tem segredo nenhum, tá? Mede o passo. 1 a 6. Vê a direção da calagem aqui. Tá? Onde que a bobina termina aqui na ranhura. Algumas são ligadas aqui, algumas são ligadas aqui, algumas são ligadas aqui. Isso é indiferente. Tem que marcar essa bobina aonde que ela está ligada, tá? Isso é muito importante. Tá. Depois, antes disso, mede a distância do coletor, desenha a direção das lâminas com relação ao campo, para ficar tudo certinho no lugar. Conta a espira, mede fio e levanta as espiras e vê onde está terminando as pontinhas de fio. Tá? Se der para ver sem precisar levantar as pontinhas, já vê antes. Então essa parte está feita. Agora tem um segredinho. Ó. A gente vai fazer uma bobina desse lado, depois uma desse, depois uma desse, depois uma desse, uma desse, uma desse, uma desse, uma desse. Por causa do balanceamento, tá? É muito importante. Isso é muito simples. Tudo que foi feito aqui, pega esse início aqui, ó, e vai exatamente lá do outro lado, pá, e marca lá do outro lado onde ela fica. Então, tudo que foi feito, eu já marquei aqui, ó, aqui está a lâmina do lado de lá, exatamente aqui vai estar a lâmina do lado de cá. Tudo que foi feito naquela bobina virada para lá, vai ser feito nessa bobina virada para cá. Então, essa bobina aqui é a última, eu descartei, né, para poder fazer o esquema. Então, essa bobina aqui, a do lado de lá, foi a que eu fiz tirei o esquema. Então, essa bobina aqui, ó, a saída dela é aqui, ó, a lâmina que está em cima é aqui, então ela vai começar aqui. Então, essa bobina aqui de dentro, aqui, ó, né, vamos descartar essa de cima que ela está com metade das espiras. Então, essa bobina de dentro, ó, o início dela é aqui, o meio é aqui, o fim é aqui. Então eu faço a ligação do lado de cá, rebobina, tá 10 espiras, engato aqui, tá 10 espiras, engato ali. Aí eu pego esse fio aqui, em vez de eu continuar aqui, eu pego esse fio aqui, eu passo aqui por cima, engato aqui, faço a bobina do lado de cá, emendou 10, emendou 10. Quando terminou as 10 daqui, passo ela por cima e vou onde eu parei aqui e continuo, toda a vida nessa mesma direção, como o induzido foi rebobinado, entendeu? Na mesma direção. A primeira parte é isso. Eu vou agora limpar o induzido e mostrar alguns testes que tem que ser feito no coletor, no induzido, tá? E isolar ele para a gente começar a rebobinar para mostrar como faz ligação, rebobinamento. E é isso aí. Não esquece de clicar ali no joinha e se inscrever no meu canal, não custa nada. Faz o login no Google aí, se inscreve no meu canal, clica no joinha ali para dar uma força para mim. Tá bom, pessoal? Até o próximo.